Será que a hernia de disco também é uma coisa que dá em gente jovem? Ou isso é uma coisa de velho mesmo? Só pessoas que têm mais idade que têm hernia de disco? Será que tem alguma coisa relacionada à idade? Ou o que será que faz algumas pessoas terem hernia de disco e outras não? É sobre tudo isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Olá, eu sou a Lê Pellegrini, fisioterapeuta especialista em coluna, e esse canal foi feito para você que quer saber tudo sobre hernia de disco, nervo ciático, qual o melhor tratamento de fisioterapia ou melhores tipos de tratamento de outras áreas para pessoas que têm dor nas costas, sem perder tempo fazendo um monte de tratamento, sem gastar dinheiro com coisa inútil, sem fazer 1000 sessões de fisioterapia. Tudo isso eu conto aqui nesse canal. Esqueci, faz tempo que eu não gravo. Bom, primeiro vamos começar explicando se gente jovem pode ou não ter hernia de disco. A resposta é sim, pode, mas não é tão comum. Existem várias coisas que fazem com que a pessoa desenvolva hernia de disco. Algumas são mais relacionadas com a idade, tem fatores sobre hábitos de vida, né? Se a pessoa é mais sedentária, se fica muito tempo na mesma posição, exposições, né? Algumas posições mantidas. Também tem alguns fatores hereditários, genéticos, e tem alguns fatores que a ciência ainda não explica muito bem. O que tem acontecido é que a gente tem sim no consultório recebendo cada vez mais gente jovem, muitas vezes sim com hernia de disco ou nervo ciático ou um grande problema ali na coluna, mas isso tem a ver com estilo de vida, com posição mantida. O que é isso exatamente? Então a gente acaba que leva um estilo de vida muito sedentário, uma vida muito corrida, a gente sempre fica fazendo 1000 coisas e não faz atividade física. E também o novo hábito de ficar muito tempo no celular, muito tempo numa postura muito relaxada, televisão, videogame, então a gente acaba ficando com uma postura assim mais relaxada, e isso sim pode acelerar ou aumentar a sua chance de vir a ter dor nas costas causada por uma hernia de disco ou não. Cerca de 80% das pessoas no mundo vão um dia desenvolver dor nas costas, então é uma doença que realmente é muito comum e ainda tem esses fatores, né, de risco, que são os novos hábitos que a gente tem inserido, que eles podem sim contribuir para as pessoas mais jovens estarem apresentando dor mais cedo. Aproveita e comenta aqui para mim se você conhece alguém que tem dor nas costas e é muito jovem, ou se você é esse jovem que tem dor nas costas. Eu quero saber aí quem é que são essas pessoas que você conhece que tem dor nas costas por hernia de disco ou por nervo ciático, me conta. Bom, então eu já expliquei aqui que a hernia de disco ela tem alguns fatores de risco, né, que é sedentarismo, que, né, os músculos vão ficando mais fracos e a gente não consegue manter tanto a nossa postura mais ereta. Associado a isso vem já muito tempo na mesma postura e obviamente a gente não fica mais tempo numa postura assim bonitinha, a gente vai ficando numa postura mais relaxada, e isso também acaba agravando esse caso. E também tem a ação da gravidade. Com o passar do tempo, a gente vai sofrendo mais a ação da gravidade, que vai empurrando a gente para baixo. A gente também já faz mais coisas curvadas para frente, né? Não sei se você já reparou, mas presta atenção: escovar o dente, colocar roupa, colocar sapato, pegar coisa no chão, é tudo muito já nessa posição. Então quando a gente soma essas três coisas, né, uma vai ligando na outra, se você reparar bem. Então o músculo já não tá muito forte e ainda tem esses nossos trabalhos, né, mais modernos, que ficam muito tempo sentado, que favorecem, reforçam mais esse ciclo ainda. Mas calma, não se desespera, porque tudo na vida tem solução e eu vou te ajudar a encontrar a solução para esse problema. Mas antes eu queria te pedir para você se inscrever aqui nesse canal. Eu vou falar tudo sobre hernia de disco, sobre nervo ciático, sobre dor nas costas, sobre dor no pescoço. Eu vou contar todos os segredos que eu uso com meus pacientes no online e no presencial, quais são as orientações que eu dou para eles, quais são os exercícios que eu oriento, quais são essas técnicas que eu sempre falo aqui de descompressão do nervo. Então tudo isso eu vou compartilhar com vocês aqui nesse canal, então se inscreve para não ficar por fora de nada. Então só para vocês terem uma noção, por exemplo, essa semana eu atendi uma paciente jovem aqui no consultório, jovem mesmo, ela tinha 21 anos, ela já teve históricos de travamento na coluna, ela já teve que tomar muita injeção. Quando
quando ela chegou aqui no meu consultório semana passada, ela já tinha falado pra mim que tinha tomado 9 injeções em um espaço de tempo muito pequeno e que uma das principais queixas dela é que ela não conseguia se curvar e segurar o bebezinho dela de 3 anos. Então, a coluna ela vai ficando cada vez mais sensível, então um pouco de movimento que a gente faz flexionando a coluna já é difícil, a dor começa a descer pra perna, a gente não consegue segurar o peso, mesmo que esse peso seja um bebezinho fofinho, maravilhoso, a dor vai começando a atrapalhar ali funções muito essenciais e muito cotidianas no nosso dia a dia, né? Então por isso também é muito comum eu receber pacientes aqui com sofrimento muito grande, além da dor física, um sofrimento emocional também, porque se sente frustrado porque não consegue fazer coisas simples do dia a dia, né? Imagina que uma mãe tá com dificuldade de cuidar do seu filho, de dar banho nele, de pegar ele no chão, de brincar com ele um pouquinho. Então as pessoas vêm com esse sofrimento aqui e a gente tem que ter preparado para acolher essa pessoa também. Então já fica aqui o alerta, se você é uma pessoa jovem ou conhece alguma pessoa jovem que já tá sentindo muita dor nas costas, a gente já começa a observar que a dor ela vai aparecer em movimentos simples do dia a dia, né? Então levar a coluna para frente, pegar um pouquinho mais de peso, ou aquela rigidez ao acordar, né? Ou no final do dia já não consegue mais fazer as coisas, né, com tanta facilidade, ou é uma pessoa que faz tudo no dia a dia tranquilamente, mas no final do dia ou no dia seguinte não aguenta de tanta dor. Então tudo isso são sinais que a coluna vai dando de que alguma coisa não tá indo bem ali. E uma coisa que eu sempre falo aqui no canal e é verdade, a gente precisa aprender a ouvir nosso corpo, a entender essa linguagem da coluna, e ela tá te pedindo ajuda, ela falou, por favor, me ajuda, tá muito ruim aqui pra mim. E a gente tem que aprender a ouvir isso, porque senão vai ficando cada vez mais difícil lidar com essa dor, ela vai piorando conforme vai passando o tempo. Então se você é jovem ou não, né, tanto faz, não importa muito isso da idade. Se a sua coluna já tá com essa dificuldade de fazer essas coisas, já tá na hora de procurar ajuda. Mas eu queria deixar muito claro isso, que dor nas costas não é uma coisa de velho, tá? Não é a partir de determinada idade tem muito a ver com isso dos hábitos, né, de vida, do que a gente faz ou o que a gente faz em excesso com a coluna. Independente do caso, independente da idade, tem solução. A gente precisa identificar, que é uma coisa que eu sempre faço com os meus pacientes, identificar a rotina dele. Então me conta tudo, o que ele faz no trabalho, se pega peso, se fica muito tempo sentado, se varia e fica em pé e sentado, se faz algum esporte, esse esporte está sobrecarregando, como que a gente vai utilizando o corpo de uma maneira saudável e funcional, sem que a pessoa fique lesionada e sem que a pessoa fique restrita, sem poder fazer aquela atividade física que gosta muito, ou tirar também da pessoa que tenha já hérnia de disco, né? Essa paciente jovem, ela, meu Deus, quando ficar velha, como vai ser? Tem cuidados, tem coisas que a gente pode ir fazendo para levar uma vida completamente normal. Tudo isso a gente vai ensinando assim no consultório, mas queria dividir todos esses ensinamentos aqui com vocês. Eu sei que quem recebe o diagnóstico de hérnia de disco já fica muito aflito, pensando como vai ser, como o que faz para piorar, o que não pode fazer, já começa a tirar um monte de coisa que gosta muito da rotina, umas atitudes um pouco precipitadas, ou às vezes a pessoa realmente não foi bem informada em relação a isso. Então pensando nisso, eu fiz um vídeo, vou deixar no card aqui em cima, mas também vai estar aqui na descrição, que é onde eu falo mais sobre se hérnia de disco é grave, quais são os sintomas que as pessoas costumam ter, quais são os cuidados que você precisa ter na sua coluna. É um vídeo que faz muito esse paralelo com o que eu tô falando nesse vídeo. Eu recomendo muito que você assista ele também. Lá no final do vídeo ainda tem bastante informação aqui, não sai daqui ainda não. Se você já tem sentido dor nas costas, então já é esse alerta aí da sua coluna te falando que tem alguma coisa que não tá indo bem. Então já procura o tratamento adequado logo no comecinho. Esquece, tira da cabeça essa ideia de que remédio, que você precisa de um remédio. Não é remédio que vai resolver o seu problema, nem aquela fisioterapia, né, de plano mais tradicional com choquinho, luzinha, nem alongamento, não é nada disso que você precisa. A gente precisa mapear seus hábitos, a sua rotina, identificar os pontos que podem estar te causando algum problema, tirar essas coisas nocivas da sua rotina e inserir novos hábitos ou formas melhores de fazer a mesma coisa, ou de repente compensar a coluna pelo tempo excessivo que você ficou em determinada posição, porque nem sempre dá pra gente mudar muito ali a rotina da pessoa. Já tive paciente que era caminhoneiro, não tem como ele não ficar muito tempo sentado,
mas de que formas que ele pode compensar a coluna por esse tempo excessivo que ele ficou ali sentado. Então, cada paciente vai ter uma história e para cada paciente a gente precisa fazer uma escuta assertiva e personalizada. Mesmo que várias pessoas tenham hernia de disco, cada uma vai precisar de uma coisa diferente, porque cada pessoa é única, cada pessoa tem uma história. Então, eu quero mostrar aqui para vocês, ó, por que não adianta ficar fazendo aquele tratamento que eu falo de remédio, luzinha e choquinho. Aqui é o disco vertebral e aqui é o osso da coluna, aqui em amarelinho é o nervo. Então, se a gente tem muita pressão aqui, ó, sobre o nervo, não adianta a gente tomar remédio. O remédio não vai tirar essa compressão daqui. O alongamento, a choquinho, a luzinha não vai agir aqui também. Então, aqui a parte de trás da coluna, né? Então, imagina que aqui já tá o osso direto e ainda tem ligamento, tendão, músculo, gordura e depois pele. Então, tem um tecido, né, grande até chegar aqui no nervo. Lembrando também que alongamento, se realmente você tiver hernia de disco, não é todo alongamento que você pode fazer. Imagina que seu nervo tá aqui, ó, esse amarelinho sendo pressionado e você tá fazendo alongamento aqui, ó, a gente fica passando uma parte maior do nervo que já está pressionado, fica passando por ali, pode ocasionar um sintoma pior. Então não faça alongamento sem orientação de um fisioterapeuta especializado, tá bom? Porque isso pode deixar o seu caso um pouquinho mais grave e eu tenho certeza que não é isso que você quer. Me segue lá nas redes sociais, no Instagram, coloco conteúdo diário, também tem muito mais dicas de exercício que você pode fazer durante o seu dia. Eu gosto de deixar o paciente bem à vontade para fazer prática de atividade física, mas como que você dosa isso de fazer exercício sem se machucar, né, sem piorar a sua hernia de disco. Então me segue lá, é @lepellegrini, vou deixar aqui embaixo também para você ver, para me seguir lá. Aproveita também e assiste esse meu vídeo aqui na sequência, que é um vídeo onde eu falo sinais e sintomas de quem realmente tem hernia de disco. É muito comum a pessoa achar que tem hernia de disco e no fim ela realmente não tem. Então tem alguns sinais que eu te ajudo a identificar se realmente esse é o seu quadro.